as pessoas só morrem quando se perdem nas memórias dos que ficam. Marcaste pela intensidade com que vivias e pelo espírito de aventureiro que te caracterizava. Obrigado pela tua amizade e pelas aventuras partilhadas. Viverás sempre na minha memória e por isso vives. Até sempre, amigo. Não interessa o que temos, nem o que achamos que sabemos. Importa o que vivemos e como isso contribui para o que somos. Uma viagem tem 3 fases. A primeira começa agora, com a preparação. Muitas vezes aquilo que tu imaginas e aquilo que tu gostavas de fazer, pois na realidade não é prático e os teus receios sobressaem perante aquilo que tu pensas que vais conseguir fazer. Em 2004 tínhamos já experienciado várias expedições no Norte de África e por isso estávamos prontos para ir mais longe. Sabíamos como era o Saara e agora queríamos perceber como era a zona de transição do Sahel e a savana da África Negra. O sonho de uma grande expedição à séria, com todos os ingredientes, estava ao nosso alcance e fervilhava nas nossas cabeças desde o regresso da expedição à Mauritânia em 2003. Durante o ano de 2004, o assunto vinha à conversa em quase todas as tertúlias de viajantes que fazíamos semanalmente. Era mais ou menos fácil perceber quem vibrava de facto na expectativa de ir em breve e aqueles que falavam no assunto só para sentirem que participavam de alguma forma. Logo em janeiro fizemos a primeira reunião de preparação, onde foram definidas as premissas que deveriam garantir a uniformidade e o alinhamento de todos os participantes. Ficava então definido que o objetivo primário seria a realização de percursos fora de estrada, fosse em pista ou fora de pista, com visitas turísticas esporádicas quando estivéssemos perto de motivos de interesse. O ritmo da viagem seria intenso, com muitas horas de condução e poucas pausas, tendo em vista a concretização do plano de viagem, podendo este ser reajustado eventualmente em função das condições existentes. Para efeitos de navegação, todos os participantes deveriam levar GPS carregado com o track e os pontos do percurso planeado. Seria utilizado um sistema de rotação do cabeça de coluna e cada viatura seria responsável por manter a viatura seguinte em linha de vista. Seriam definidos pontos de reencontro periódicos aos quais todos deveriam regressar caso algum participante se perdesse. O alojamento seria maioritariamente feito em acampada autónoma, exceto em povoações em que existisse a opção de alojamento barato. A montagem do acampamento deveria ser feita ao anoitecer, principalmente em zonas de risco, evitando luzes e fogueiras. Quanto à alimentação, todos os participantes deveriam prever refeições em autonomia, que seriam excepcionadas sempre que existisse a opção de comer em tascas baratas. E, sempre que existissem várias opções, cada participante teria a flexibilidade de optar individualmente, ficando, no entanto, com a responsabilidade de reencontrar o grupo em hora a definir aqueles que optassem por uma alternativa à decisão da maioria e assim não condicionariam o ritmo de progressão da viagem. No que toca à segurança, seria definido um pivô que, ficando em Portugal, receberia os relatos enviados por telefone de satélite e que deveria difundir pelos mídia as notícias e localização do grupo, garantindo um atraso deliberado de 3 dias. Difundiria também, desta vez em tempo real, uma mensagem sintética de ponto de situação por SMS para os contactos pessoais definidos por cada participante. Seria também responsabilidade do pivô desencadear um pedido de apoio em caso de extrema necessidade. O percurso seria definido previamente e passível de alteração no decorrer da viagem por aprovação da maioria. No entanto, não seria divulgado e só no final da viagem seria dado a conhecer o percurso realmente efetuado. Ainda no que respeita à segurança, nas zonas de risco as viaturas circulariam de forma espaçada de maneira a poderem alertar imediatamente por rádio em caso de incidente para que os restantes elementos dispersassem e pudessem alertar as autoridades e pedir auxílio. Ficava ainda definido que caso existissem pré-condições de participação definidas por algum elemento, essas deveriam ser apresentadas o quanto antes
previamente aprovadas pelo grupo e respeitadas durante a viagem. Com o enquadramento base entendido e aceito pelos participantes, em junho fizemos um evento de preparação na Marinha Grande, já com as viaturas a rolar em formato de simulacro, e em setembro voltámos a encontrar-nos, intensificando os preparativos. Nos meses que antecederam a viagem, todos os participantes fizeram as preparações que entenderam necessárias para as respectivas viaturas, tendo ficado definido... Não tem óleo nenhum. Esta aqui, pá, não é nada de especial, mas tem uma umidadezinha, estás a ver? Que no mínimo todos teriam de fazer uma revisão completa pouco tempo antes da viagem, Isto a recomendar, ou mete borrachas em tudo ou não se mete. antecipando a substituição de elementos de desgaste cuja data de manutenção estivesse próxima, e qualquer indício de avaria deveria ser efetivamente visto e corrigido. Se rebentar um tubo do turbo, tu não ficas lá, não é? Agora se rebentares um tubo do radiador, ficas lá de certeza. Dos bombitos, não é? Atrás. Dos travões de trás. Então ali está o resto da peça. O rolamento é que estava de facto gripado ou muito perto disso. Aqui temos um apoio de motor que está partido. Isto implica levantar o motor para poder pôr o apoio de motor. Sabíamos que qualquer coisa que não estivesse bem iria ceder durante a viagem, criando um problema a todo o grupo. Tubos de travão já tens. No meu caso, como tinha um Galloper TCI longo que pretendia usar sobretudo para fazer este tipo de viagens, em 2003 já lhe tinha instalado guincho e uma robusta grade de jadilho, e durante o ano anterior à viagem tinha instalado na mala uma gaveta metálica com rodízios industriais que seria usada para transportar comida e outras coisas de consumo iminente, e sobre a qual foi feita uma forra em alumínio antiderrapante com múltiplos pontos de ancoragem. Posteriormente foram instaladas molas heavy duty e proteções metálicas de cárter e diferencial. Mais leve, mas é criativo. Com a colocação das molas, o carro foi subido 4 polegadas, alteração de que me viria a arrepender. Adicionalmente, comprei 2 caixas de caminhão tire que iriam cintadas no interior da viatura para transportar comida e nas quais foram montadas pegas para serem facilmente transportadas quando não estivessem montadas na viatura. Também comprei uma caixa metálica para transporte de sobressalentes e que iria montada no tejadilho, e fizemos uma grande quantidade de adaptações que nos iriam facilitar o dia-a-dia em viagem, tais como uma grelha metálica que colocámos na grelha de plástico em frente ao radiador para que na zona de savana as ervas altas não criassem obstruções, uma bolsa de ferramentas que pudesse ser pendurada no tejadilho e desenrolada para fácil acesso e identificação das ferramentas, uma plataforma de contraplacado sobre a qual foi montada uma calha metálica que transportaria 5 jerrycans de combustível, luz de trabalho traseira e projetores dianteiros montados no tejadilho e comandados por interruptores específicos, uma adaptação de sinoblocos que iriam permitir o transporte de pranchas de desatascamento no tejadilho, proteções solares para os vidros traseiros, tubos de PVC adaptados para transportar água para os duches e que seriam montados no tejadilho, placas com porcas de orelhas para prender uma segunda roda sobressalente e um sem número de sei lá mais o que de cenas, ceninhas e cenaitas que transformaram este carro num verdadeiro canivete suíço sobre rodas. E por falar em rodas, também mudámos de pneus com o patrocínio da J Roxo. Nice!
não seria por isso, por falta de preparação da viatura, que a coisa iria correr mal. Durante o ano 2004, também demos início ao desenvolvimento do projeto Rituais, que viria a ser formalmente apresentado no dia 1 de janeiro de 2005. Ou seja, pouquíssimo tempo antes do arranque da expedição do Fórum TT ao Mali, na qual iríamos participar também numa perspectiva de parceria. O projeto Rituais pretendia abordar as viagens e atividades de aventura num âmbito bastante abrangente e diversificado e que ia bastante além do todo-terreno, temática que caracterizava o Fórum TT. Por isso, embora se tivessem levantado algumas opiniões críticas que viram o novo projeto como um concorrente, talvez por eu ter estado na gênese do Fórum TT e ter sido coordenador durante muitos anos, era para mim evidente que a diversidade pretendida iria distorcer a gênese do Fórum TT caso a ligação fosse além de uma colaboração. Assim, iniciámos o projeto Rituais com 3 coordenadores. Eu, o Luís Lourenço, da barriguinha também, olha lá para aquilo, e o Francisco Fernandes, Vamos dar uma volta? que viria a ser o pivô de apoio desta expedição. Bem perto do início da viagem, fomos todos à consulta do viajante, uns na Clínica de Medicina Tropical e do Viajante e outros no Instituto de Medicina Tropical, para recebermos recomendações sobre os cuidados de saúde a observar nas regiões que iríamos atravessar. Foi preparado um bom kit de farmácia que pudesse dar resposta a eventuais incidentes mais prováveis e no grupo tínhamos alguns socorristas com formação feita pela AMI. Uma viagem tem 3 fases. A segunda começa agora, com a realização. No dia da partida, às 6h30 da manhã, estavam alinhados nas bombas da BP 14 participantes em 6 viaturas 4x4 e 2 motos. A saber, Luís Lourenço não me apetece mesmo dizer nada, em KTM LC8, Nuno Cardoso Ribeiro Mas olhaste bem para a tua cara? em Honda XR, Paulo Alves e Marisa Sim, eu estou-te a ver aí dentro. em Galopar TCI Longo, Kim e Rosalina 10, 20, 35, sim. em Mitsubishi Pajero Curto, Luís Costa em Toyota Land Cruiser HZJ 79, Alfredo Guedes Nós não estamos a compreender nada do que vocês estão a dizer. e António Peseiro Só se cortar a barba. em Mitsubishi Stracar Excalibur, António Magalhães é um livro. em Toyota BJ40 e Diogo Condenso e Pedro Condenso Pedra ou areia? em Range Rover. Estava ainda prevista a participação de um caminhão Unimog que iria dar suporte às 2 motos, mas que desistiu em cima da data, ficando o problema do apoio às motos para resolver. Embora o apoio às motos criasse uma pressão inesperada no já pouco espaço disponível nas viaturas, decidiu-se que o Galopar, juntamente com o BJ40, daria um apoio à KTM do Luís e o Land Cruiser daria apoio à Honda do Nuno. Escolhemos então este ponto de partida porque os combustíveis BP e os lubrificantes Castrol seriam os principais patrocinadores desta expedição de 35 dias, em que seriam percorridos um total de 12.000 km, dos quais quase 5.000 em todo o terreno. Tens que chegar devagar, é? Ficámos neste local 2 horas a conversar com todos aqueles que se levantaram cedo para se despedir do grupo e também a fazer o primeiro abastecimento BP. Os carros ainda a abastecer, vamos ver um pouco disso. Tá bom, porque para apanhar sol e tudo. Qual é o teu lado bom, pá? Diz lá, qual é o lado bonito? Estavam lá uns gajos da BBC e a mal tínhamos a caça dos gorilas. Diga lá, diga lá. Agora está a 15 minutos. Estavam ali alguns jornalistas, nomeadamente da revista 4x4 e da Motojornal, que também iriam apoiar a expedição, dando-lhe visibilidade, e teríamos ainda o apoio da Vodafone com os telefones satélite.
Saímos por isso às 8h30 rumo a sul, direção que iríamos manter durante os próximos 4 dias até entrarmos na Mauritânia. Para esta expedição levávamos a ambição de fazer a pista de Atar para Tigisca e daí até Nema. E depois, já no Mali, queríamos ir por Nampala até à mítica Tumbuktu. Dali seguiríamos depois na direção de Bamako, visitando o país de Ogon, Djenné, Mopti e Ségou. Depois de Bamako, iríamos regressar por Kita, Kais e entraríamos novamente na Mauritânia por Kifa, seguindo depois para Nouakchott e daí de volta à fronteira do Saara Ocidental, fazendo o mesmo percurso de regresso a Portugal. Mas por agora tínhamos de enfrentar uma longa viagem até Marrocos. Está visto, está na hora da comida. São neste momento 12 horas de Portugal, 13 horas locais, já estamos em Espanha. Vamos a caminho de Tarifa, a hora prevista de chegada, tirando esta paragem que vamos fazer, é 16h30, o que significa em Espanha 17h30. Vamos fazer um esforço para chegar a tempo do ferry. Às 10h50 estávamos em Beja e às 18h25 em Espanha tivemos os primeiros problemas. É a incerteza que nos garantem os carros maduros e com caráter. O BJ40 tem uma fuga de valvolina que justifica uma paragem para tentar resolver. E se te recordas, lá atrás disse que o Galloper foi subido em 4 polegadas na altura em que foram instaladas as molas. Também te disse que me viria a arrepender desta alteração, pois o meu carro também tem uma fuga de valvolina que já se tinha tentado reparar antes, mas que se assumiu como sendo uma maleita crónica. No meu caso, o que acontece é que a alteração provocou uma diferença no ângulo do eixo que cria pressão na caixa o suficiente para deixar passar um pouquinho de valvolina pelo retentor. Não é muito, mas por precaução venho preparado para, durante a viagem, acrescentar valvolina na caixa, o que é um trabalho que chega a ser desagradável. Ainda em Espanha fazemos novo abastecimento BP e às 20 horas... São 19h30 locais, falta, digamos que um pouco menos de meia hora para fechar a fronteira de Tanger. Chegamos finalmente, vamos comprar os bilhetes para avançar para o ferryboat. Apanhamos o último ferryboat a sair de Tarifa para Tanger, a bordo do qual tratámos do preenchimento dos documentos de entrada em Marrocos. É logo direto. Não te preocupes, olha ali para aqui. Cheguei aqui. Aí aquela lá não depois é grande. Então ao Corão. E 45 minutos depois estamos em Marrocos a tentar cambiar dinheiro, o que acabamos por não fazer de imediato porque a taxa é pouco favorável. Seguimos então para Asilá, onde pretendemos jantar e pernoitar. Ainda nesse dia o BJ40 foi visto por um mecânico que resolveu em definitiva a fuga de valvolina que dificultava a engrenagem de mudanças na caixa. São 11 horas, não é que seja propriamente tarde, mas a verdade é que o dia foi longo. Fizemos muitos quilómetros, houve quem não se tivesse deitado, o caso do Kim, eu, a Marisa, o Luís, o Lourenço e também o Magalhães dormimos 2 horas. Já tinha dormido pouco na noite anterior, portanto foi um dia muito cansativo, com muitos quilómetros de condução. Parte do grupo foi jantar, aqueles que ainda tiveram coragem para sair, outros ficaram por aqui. Estamos em Asilá, dentro de um parque de campismo, nos bangalôs. São, digamos, instalações muito primárias, mas para quem está cansado e quer de facto descansar, é o que há e sabe bem. Bem melhor do que ir a esta hora montar uma tenda. Amanhã é outro dia, espero que as coisas corram bem. Até amanhã.